Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um videozão aqui no nosso canal do BTG Trader. E no dia de hoje vamos para a nossa terceira aula falando um pouco mais sobre volume. Mas no dia específico hoje a gente vai falar sobre VWAP, ou seja, preço médio ponderado pelo volume. Já escutou isso? Se não, vem com a gente que eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Bom, pessoal, começando aqui com vocês, então falando um pouco sobre VWAP e também vamos falar um pouco sobre VWAP ancorada. É um tema que é utilizado, muito utilizado lá fora, está começando a ser utilizado aqui no Brasil por alguns outros nomes, mas a gente acaba utilizando como VWAP ancorada ou VWAP data. Bom, VWAP, como eu já falei aqui para vocês e trouxe um spoiler, nada mais é do que Volume Weighted Average Price, que basicamente é um preço médio ponderado pelo volume. Ele é um nível amplamente utilizado pelas grandes instituições, pelos brokers, pelos operadores, mas por que isso? Tá? Porque eles buscam executar as suas ordens nesse nível de preço, que é a VWAP, que é encontrado pelo mercado ali, como fica com as ordens executando, preço médio ponderado pelo volume, você utiliza a VWAP para executar as suas ordens, além de ter vários e vários robôs que executam com base na VWAP, tá? E lembrando que os brokers, que os operadores, eles são julgados ali, pela sua execução. Então, normalmente eles tentam buscar a execução muito próximo da VWAP para não ter uma, digamos assim, uma discrepância entre o valor que foi solicitado por ele e o valor que ele executou ali para os seus clientes, tá bom? Lembrando que a fórmula para você obter a VWAP nada mais é do que o número de contratos negociados vezes o preço que foi negociado dividido pelo total de contratos negociados. E com isso você vai criando como se fosse uma média. Lembra da aula de rastreadores que a gente falou um pouco sobre médias móveis? A VWAP é basicamente, como ele é um preço médio ponderado pelo volume, ele vai sendo plotado através ali do gráfico e parece, basicamente uma média, tá bom? Então a gente utiliza bastante também como região de suporte, região de resistência, tá bom? Para entender um pouco melhor, a gente pode dizer que acima da VWAP existe o mesmo volume negociado que abaixo dele, ou seja, representa um importante nível de equilíbrio. Este equilíbrio significa que quando o preço atinge a VWAP, existe a mesma probabilidade do que o preço suba ou desça, tá? Outra coisa que a gente coloca aqui para vocês, ele é exibido num gráfico como uma média, como eu já falei, uma média móvel tradicional, e ele também pode ser utilizado por vários traders institucionais como uma média para determinar o valor do ativo daquele momento, para que eles se consideram comprar ou vender. Lembrando que eles são julgados, os operadores ali são julgados pela execução, por isso que muitos deles olham as VWAPs, tanto o pessoal da tesouraria, pessoal que trabalha em hedge fund ou algum trader de asset, não é que tem que ir, mas eles acompanham a VWAP para executar as suas ordens, tá bom? As instituições têm tomado a VWAP como uma média de referência para julgar a qualidade de suas execuções, daí sua relevância e o fato do que tratamos como importante nível de negociação. Foi um tempo, acabei trazendo esse spoiler aqui para vocês, porque eu já tinha comentado um pouco disso antes. Mas muito cuidado, porque tudo que está sujeito à avaliação no mercado naquele momento, tá? Porque ela varia, tá? Ou seja, porque tudo que está ali negociando, como o mercado é dinâmico, a VWAP também vai variando ao longo do dia, tá bom? Como você vai tendo, às vezes, preços negociando mais cima, a VWAP vai subindo. Se você tem preços negociando mais baixo, a VWAP normalmente tende a ir cedendo. E o jogo do institucional é a liquidez. Então, por isso que eles acompanham a VWAP, porque na região da VWAP é onde você vai encontrar a liquidez. Lembra da área de valor, quando a gente falou um pouco sobre o volume profile? Na VWAP, a gente também tem essa questão de muitas ordens serem executadas em cima da VWAP. Tem muito robô negociando na VWAP. Então é ali onde você encontra liquidez. Se você tem um lote muito grande, se você tem um lote muito grande para comprar ou para vender, é ali que você pode buscar fazer essas operações para zerar ou, enfim, para montar algum tipo de operação. Um mercado onde você tem o preço abaixo da VWAP, ele é considerado um mercado barato e um preço acima dele é considerado como se fosse caro. Mas é apenas uma medida que o mercado se desequilibra para um lado ou para o outro. A VWAP não representa mais eficiência, pois agora a percepção do valor mudou, porque quando o mercado está trabalhando muito fora da VWAP, aí realmente quando você tem aquele desequilíbrio do mercado, e aí toda essa questão da percepção em cima da VWAP, ela já mudou bastante, porque o mercado já está trabalhando muito acima. Tudo bem, ele pode até ter uma correção para voltar e testar a VWAP, mas quando você teve esse afastamento, aí sim você já mudou a frequência, mudou a característica do mercado, tá bom? Coloco para vocês aqui um exemplo na tela, A Real Gabi vai colocar para vocês do índice futuro, e essa linha que está em azul no gráfico aí para vocês é a VWAP do diário, Ou seja, de cada dia ali que foi plotado. Então você utiliza ali essa linhazinha azul, você vê que ela pode servir ali como região de suporte ou região de resistência também, se você está negociando, enfim, trabalhando dentro de um caixote ou de um range e por aí vai, depende do teu tipo operacional.
Coloco na tela para vocês, então, do mesma faixa aqui que a gente está negociando, só que a VWAP semanal. Você leva em consideração o início até o fim da semana, e não só o diário, né, dia a dia. Você vai plotando ela, né, digamos, quando chega na quinta-feira, ela já tem uma referência bem mais importante do que quando a gente está olhando na segunda ou apenas na terça-feira, tá bom? E também você viu ali, como está na tela aí para vocês, são duas faixas que serviram aí como suporte e também como região de resistência. Primeiro como região de resistência na seta vermelha, segundo na seta verde como uma região de resistência. Coloco na tela então a mensal, tá? Onde está aí também. Tem a diária, tem a semanal e tem a mensal também na tela. Ou seja, ela vai utilizar o início do mês até o fim do mês. Então ela abre no primeiro, como aqui é o contrato futuro, vai abrir no primeiro candle de 9 horas e vai carregar até o último candle de 9 horas. Então ela vai plotando essa VWAP mensal, ou seja, ela vai trazendo como se fosse o preço justo, entre aspas, daquele contrato naquele mês, tá? Então, como ela é um preço médio ponderado pelo volume, ali onde teve a maior concentração, digamos assim, de execuções, de ordens, que foi mostrando como se fosse aquele preço que é o que vale, né? Se o preço está acima, que o preço está realmente numa tendência de alta, que ele está caro, ou se ele está abaixo, ele está barato, mas não quer dizer que realmente ele vai ter que voltar na VWAP, enfim, por aí vai. Bom, pessoal, então a gente já falou basicamente dos tipos da VWAP, né, diário, semanal e mensal, falamos das características, fica por aí, que a gente vai falar ainda um pouco mais sobre as utilizações dessas VWAPs, tá, tanto para suas operações, como se posicionar, como se proteger, né, um stop às vezes atrás da VWAP, enfim, entre outras coisas. E começando um tema um pouco diferente para vocês, VWAP ancorada. VWAP ancorada, pessoal, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo físico e analista técnico Paul Levine, enquanto trabalhava no Bindas, um sistema de interpretação de mercado e análise de dados entre 1995 e 1997. Ela se popularizou por alguns CMTs, né, alguns analistas técnicos lá fora acabam utilizando, principalmente o Brian Shannon, que é um dos, digamos assim, dos pais da VWAP ancorada, vamos falar assim, mas ele utiliza bastante nas suas operações, publica bastante artigo utilizando VWAP ancorada, fala bastante dela, ele tem um livro também sobre VWAP ancorada, então bem bacana também acompanhar esse autor. E a VWAP ancorada nada mais é, como o próprio nome diz, ela é ancorada em alguma coisa, ou algum topo, ou algum fundo, ou alguma barra que teve muito volume, uma barra que marcou, né, uma máxima, uma barra que marcou uma mínima, enfim, ela tem que estar ancorada em alguma coisa, ela é um pouco diferente daquela do diário, onde você começa o dia, ela vai formando a VWAP. A VWAP ancorada ela pode ser em relação a algum fundo ou em relação a algum topo, tá bom? Então, bem bacana da gente também trabalhar com esse tipo de VWAP. Ela segue o mesmo racional da VWAP normal, mas no caso ela utiliza o preço médio ponderado por um volume por um período específico, começando por um ponto selecionado pelo próprio usuário. Como eu falei, pode ser uma máxima, pode ser uma mínima, pode ser um topo, pode ser um fundo. Em outras palavras, a VWAP ancorada mostra o preço de um ativo ajustado pelo seu volume a partir de qualquer ponto escolhido no gráfico. Ah, pode ser um candle 13 ali no meio do dia. Pode ser no candle 13 no meio do dia. Pode ser no candle 73 que aconteceu no gráfico dos 5 minutos do índice. Pode ser no candle 73, você coloca lá a tua VWAP e você vai ver, a partir daquele preço, ele vai trabalhar o preço médio ponderado pelo volume a partir daquele, né, candle de referência que você utilizou, tá bom? Ela é uma ferramenta muito poderosa, pode ser levada em consideração o número de ações negociadas em cada nível de preço e apresenta como uma linha suave. E falando em como apresenta, tá na tela para vocês dois exemplos aqui, onde eu pego em relação a um topo e também pego em relação a algum fundo. Onde estão as linhas vermelhas aí na tela para você e mostra como ela serviu como região de resistência. E onde está a linha, as setas verdes embaixo, que é naquela região da linha azul, mostra ali ela ancorada em relação àquele fundo. Você vê que agora o preço ele se afastou muito, então as VWAPs ficaram bem para trás, mas conforme o preço, né, vai subindo, ela também vai subindo e vai ajustando ali em relação ao preço médio ponderado pelo volume. Beleza, mas como que a gente utiliza, né? Bom, a gente utiliza como suporte a resistência dinâmico, como eu falei, como o mercado vai movimentando, você vai tendo esse dinamismo dentro do mercado, vai também impactando a VWAP, porque o preço pode estar subindo muito mais rápido, pode estar caindo, enfim, a VWAP vai mudando ao longo do dia. E ela também serve como um rastreador de tendência, tá? Ou seja, se o preço está muito acima da VWAP, você está vendo que a VWAP está ascendente, você também pode utilizar como, digamos assim, um rastreador daquela tendência, mostrando que a tendência está de alta, ou, por outro lado, um rastreador de tendência, no caso, por uma tendência de baixo, se o preço está trabalhando bem abaixo dela. E por que que utilizamos, tá? Porque usamos ela. Utilizamos porque a gente considera a VWAP como sendo uma região que costuma dar bons trades, principalmente em dias de tendência forte. Existem diversas estratégias que a gente costuma utilizar nesta região. Portanto,
trago aqui algumas para vocês. A primeira delas é um pullback na VWAP. A gente vai tentar achar algum tipo dessa operação aqui no gráfico com vocês. Também um pin bar na VWAP, principalmente de tempos maiores. Se o mercado abriu bem estressado, deixou aquele spinning top, deixou uma barra de falso rompimento, tentou trabalhar acima da VWAP mensal, não conseguiu, mostrou que teve um fluxo vendedor, você pode atuar na venda nessa região, ou se for numa região de suporte, uma VWAP mensal vindo por baixo, também dá para utilizar assim. E o próprio rompimento de VWAP. Né? Ou seja, você trabalhou, você está formando um pivô, rompeu o VWAP, você pode trabalhar a favor daquele rompimento, né? A favor daquela nova, digamos assim, característica que a gente está entendendo do mercado. Beleza? Bom, vamos para a tela agora, então fica por aí. Vamos acompanhar agora alguns exemplos práticos que a gente pode acompanhar aqui dentro do Profit, beleza? Bom, pessoal, coloco na tela aqui para vocês, então, gráfico do mini índice, 5 minutos, onde a gente vai acompanhar o índice, né, negociando aqui. A gente viu ele hoje, né, hoje dia 12 de abril, ele negociou aqui, né, basicamente brigou bastante entre a VWAP, essa linha azul que a gente está vendo aqui desenhada para vocês. E lembra que a gente falou de algumas maneiras que a gente pode trabalhar, tanto o rompimento, tanto um pin bar, ou tanto um pin bar principalmente em VWAPs de tempos maiores, né, semanal, mensal, a gente vai olhar um pouco mais aqui com vocês, e também depois usar um pouco das VWAPs ancoradas, tá? Então, basicamente, o que a gente viu aqui, pessoal? Bom, a gente teve aqui o rompimento de uma VWAP, você poderia ter trabalhado, né, numa posição de venda por aqui. Ah, o ele já veio mais pesado, poderia ter vendido mais aqui em cima na formação do pivô? Poderia também, só que você está na cara aqui da VWAP, ela poderia mostrar uma região também para você como região de suporte. Então, se você vendeu por aqui, você seguiu esse movimento, você poderia usar a VWAP como um primeiro alvo, tá? Então, você coloca aqui como uma primeira região de alvo, ou então você espera o rompimento dela para trabalhar na ponta da venda, tá? Aqui também teve uma região de pullback na VWAP, né? Um pullback do rompimento, porque você viu que ele trabalhou acima da VWAP, ele voltou para baixo, deixou o pullbackzinho e depois engatou a sua movimentação de alta, tá? Então, bem bacana, aqui ela serviu como região de resistência e depois aqui ela serviu como uma região de suporte. Foi bem fraco aqui o suporte, mas depois acabou entregando um pouquinho mais, mas foi uma das maneiras da gente utilizar. Vamos ver se eu acho aqui alguma questão. Ó, um pin bar aqui, ó, em cima de uma região de VWAP mais longa, né? No caso aqui, uma VWAP, deixa eu até ver qual VWAP que é essa. Acho que essa aqui é acima não, né? Essa é a VWAP mensal, olha que bacana, tá? O mercado estava trabalhando por aqui, ele fez um bom movimento de alta, corrigiu, depois acelerou, deixou, né, um candlezinho ali mais de dúvida, depois de três barras, né, de forte movimentação. Será que foi um movimento de exaustão? Lembra do volume? Volume forte, também barra expressiva, e depois acabou cedendo. Então aqui ele deixou realmente um pin bar, né, uma região de VWAP mensal. Você poderia ter vendido por aqui, um stop um pouquinho acima e trabalhado também uma parcial aqui, né, buscar essa região da VWAP, depois, enfim, aí a questão do trailing stop de cada um, trabalhar da maneira como cada um gosta de utilizar por aí, tá bom? A VWAP data, né, que é a VWAP ancorada que a gente usa aqui com vocês, tá? Eu acabei não colocando aqui como que a gente coloca, tá? Você clica com o botão direito, ó, escreve VWAP, coloca aqui, você vai ter a VWAP normal, a VWAP simples, né, a VWAP do diário, essa aqui é a mensal e essa aqui é a semanal, já vem direto aqui se você quiser colocar, tá? Beleza, mas e a VWAP data, Otto? Também é a mesma coisa, você vai colocar como VWAP ali em relação a um dia específico, tá? Em relação a alguma maneira aqui que você, algum dia que você gostaria, né, de trabalhar, ou até mesmo em relação a uma barra. Você pode até colocar em relação a esse topo aqui, ó, esse dia aqui, dia 12 do 4, 14 e 20. Então eu venho aqui, coloco o VWAP, coloco OK, beleza. Ele me deu essa VWAP aqui, que ele me deu instantaneamente a VWAP do dia. Só que se eu sei que aqui, ó, 14, 20, 12 do 4, eu posso colocar em relação àquele dia ali. Então eu clico com o botão direito, em cima ali, propriedade da VWAP, a partir do dia 12. Então bota aqui 12 não, né? 14 e 20, tá? Coloco em relação a ela, e aí que a gente tem até um nível aqui de referência para poder trabalhar. Você viu que ela demorou aqui, ó, ela trabalhou bom parte do tempo aqui. Aqui ela falhou, né, em ter dado essa continuidade. E depois o preço só trabalhou abaixo disso. Bem diferente daquela VWAP, né, do VWAP do dia aqui normal. Se a gente coloca aqui só para vocês entenderem, ó, tá vendo como a diferença aqui entre essa VWAP e essa VWAP, tá? Então você vê que você pode, né, colocar essa questão em relação a um fundo ou algum topo, tá? Então, no caso aqui, como ela começa nessa primeira movimentação, eu também posso colocar em relação a esse fundo aqui desse dia. No caso aqui, 12 do 4, meio-dia e 10. Então, vamos ver como é que tá aqui também, ó. Coloco aqui a partir do dia 12, 12 do 4, meio-dia e 10, tá? Então, é um movimento bem legal aqui para a gente poder
colocar. Tá? Então a gente vê que ele também serviu aqui como uma certa defesa, mas depois ele logo não sustentou, foi só na primeira barra e depois acabou voltando aí a pernada aqui para baixo. Eu também posso colocar aqui em relação a algum outro dia, tá? Você vê que aqui, se eu colocar VWAP nesse dia aqui, você vai ver que foi um dia de baita tendência. A VWAP normalmente ela ficou bem atrás aqui, né? Deve ter trabalhado mais ou menos por aqui, se a gente colocar ela aqui, deve ter trabalhado mais ou menos por aqui, não tão próximo assim ao preço, né? Da maneira como eu coloquei, mas aqui, tá vendo? Ela ficou bem ali, se mostrando também como rastreador da tendência, como a gente tinha comentado aí para vocês. Aqui no caso também, se eu coloco em relação ao VWAP Data aqui, boto um 15 minutos, deixa eu só ajustar em relação a esse topo, olha como ele serviu aqui como região de resistência, olha como serviu aqui também como região de resistência, e se eu coloco em relação a esse fundo, olha como ele serviu como suporte, e depois o mercado até desenrolou muito bem lá para cima. Tá bom? Então, uma das maneiras que a gente pode utilizar, e olha que legal também, eu posso usar no TradingView, tá? O TradingView é bem legal de utilizar, até mesmo aqui eu vou trazer um exemplo bem clássico que a gente gosta de usar aqui, até por conta do S&P e do momento que ele está vivendo. Se eu pego o SP500 e coloco em relação ao fundo do Covid, tá? Para a gente poder ancorar em relação a esse fundo aqui, para quem não sabe, aqui no TradingView você vem aqui, cadê a ferramenta de linha? A ferramenta de linha está aqui, VWAP ancorada. Aí você vem aqui, fundo do Covid, tá? 19 de março, coloca lá e olha onde o mercado está trabalhando, tá? Então essa linha aqui em amarelo que está na tela aqui para vocês, eu vou colocar numa outra cor para ficar mais fácil, tá? Então essa é a linha da VWAP ancorada do Covid. Você vê como o preço, né, ficou um bom tempo trabalhando em cima dela. Você viu como região de suporte aqui. Depois ele fez um falso rompimento dela, respirou, voltou, testou como suporte, rompeu, foi para cima, trabalhou como suporte aqui novamente. Enfim, ele fica nesse vai não vai e mostra como tem bastante interesse nesta faixa de preço, tá? É bem legal da gente acompanhar, principalmente topos e fundos mais longos. Eu posso colocar em relação a esse topo aqui também, mas eu acho que ainda nem chegou, tá? Tá lá também, você vê como ele serviu aqui, como região de resistência, aqui como região de resistência, aqui ele tentou romper, mas não teve sucesso. Agora que ele consegue romper em relação a essa VWAP daquele topo ali, beleza? Então, uma das maneiras que a gente pode utilizar com essa questão da VWAP ancorada, né? Como região de suporte, região de resistência, região de interesse, onde os players estão trocando suas posições. Beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, também se inscrever no canal, é muito importante aqui pra gente. E também deixa nos comentários o que você achou dessa aula, foi útil, não foi? Deixa aí o seu feedback, deixa também sua sugestão para os próximos temas aqui pra gente, beleza? Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!